Imagine uma sala em silêncio. No centro dela, uma antiga obra de arte. Uma pintura marcada pelo tempo, pela poeira, pelas rachaduras, pelas tentativas apressadas de correção. Para muitos, aquela tela parece apenas velha, talvez desgastada, talvez sem brilho, talvez perdida. Mas o restaurador enxerga algo diferente. Ele não vê apenas manchas, ele vê história. Ele não vê apenas desgaste, vê permanência. Não vê apenas aquilo que se perdeu, vê aquilo que ainda pode ser salvo. E talvez a liderança verdadeira se pareça muito com isso, com a arte silenciosa de restaurar. Eu sou Aloísio Melo Rezende, secretário executivo do Instituto Iniciativa DEX, estudioso de estratégia e liderança. E este é mais um DEXcast da série Quando a Liderança Te Chama. Hoje, quero refletir com você sobre um tema essencial, o custo invisível da liderança, porque liderar não exige apenas coragem, exige caráter, responsabilidade, prudência e também exige renúncia. E muitas vezes exige carregar em silêncio pesos que quase ninguém percebe. A liderança verdadeira não começa no palco, começa bem antes. Começa no instante em que alguém compreende o que já não pode mais se omitir. Existe uma imagem completa sobre liderança. Muitos imaginam o líder como sendo alguém forte, seguro, sempre visível. Mas esta é apenas a parte externa, a parte que aparece. O verdadeiro peso da liderança quase nunca está nos discursos, quase nunca está nos aplausos, quase nunca está nas fotografias, está nas decisões difíceis, nas conversas que ninguém viu, nas noites em que a consciência não permite descaso, na responsabilidade de proteger pessoas, instituições e valores, mesmo sem reconhecimento imediato. Esse é o custo invisível da liderança. O restaurador sabe que um gesto errado pode comprometer uma obra inteira. Por isso, ele não age por vaidade, não cobre tudo com tinta nova, apenas para parecer eficiente. Não destrói a obra de arte antiga para deixar sua assinatura. Ele observa, compreende, respeita as camadas, retira os excessos, recompõe o que foi ferido, preserva o que ainda tem valor. Aqui está uma lição profunda para quem lidera. Liderar não é apagar a história para parecer moderno. Não é destruir tudo para provar autoridade. Não é maquiar problemas com palavras bonitas. Liderar é olhar para a realidade como ela é, com suas marcas, suas falhas, suas dores e suas possibilidades. E a partir disso, restaurar direção. Uma família pode precisar desta restauração. Uma empresa pode precisar desta restauração. Uma instituição pode precisar desta restauração. Uma nação também. Quando a confiança se quebra, quando a verdade perde espaço, quando a responsabilidade é substituída pela conveniência, não basta trocar o discurso, é preciso restaurar fundamentos. E restaurar fundamentos exige líderes que não estejam apaixonados pela própria imagem. Exige líderes capazes de servir a algo maior do que o seu próprio brilho. Porque liderança não é vaidade organizada. Liderança é responsabilidade assumida. Mas é importante dizer, o custo invisível da liderança não transforma o líder em vítima. Não se trata de romantizar o sofrimento, não se trata de carregar tudo sozinho. A liderança madura sabe ouvir, sabe pedir ajuda, sabe reconhecer limites,
sabe dividir responsabilidades, mas existe uma parte que não pode ser terceirizada: é a consciência, a decisão, a responsabilidade moral. Essas pertencem ao líder, e é por isso que liderar exige maturidade, porque muitas vezes o líder não escolhe entre o fácil e o difícil, ele escolhe entre os dois caminhos difíceis, entre dois riscos, entre duas perdas possíveis, entre agradar agora ou proteger o futuro. E é nesse ponto que o caráter aparece, não no discurso, mas na decisão. O líder vaidoso pode ser visto, o líder imaturo pode ser aprovado, o líder fraco quer agradar a todos, mas o líder responsável entende que nem toda decisão correta será compreendida de imediato. Há decisões que só o tempo explica, há renúncias que só a consciência testemunha, há pesos que não cabem em relatórios, há responsabilidades que não aparecem no currículo. E há momentos em que a liderança faz uma pergunta silenciosa: você está disposto a fazer o que é certo, mesmo quando isso não lhe trouxer reconhecimento imediato? Essa pergunta separa o cargo da liderança, separa a autoridade formal da autoridade moral, separa o desejo de aparecer da disposição de servir. Voltemos ao restaurador. Quem vê a obra pronta, talvez diga apenas: ficou bonita, mas não viu o custo, não viu a paciência, não viu o risco, não viu o cuidado, não viu a tensão entre intervir e preservar. Assim também acontece com a liderança. Muitas vezes, as maiores decisões são invisíveis. São aquelas que evitaram uma ruptura, que impediram uma injustiça, que preservaram uma equipe, que corrigiram uma rota, que mantiveram uma instituição de pé. Talvez ninguém aplauda aquilo que não chegou a desabar, mas o líder sabe, a consciência sabe, e a história, em algum momento, também saberá. No livro Quando a Liderança Te Chama, que venho construindo com uma reflexão sobre caráter, responsabilidade e decisões que moldam destinos, existe uma ideia que atravessa toda a obra. A liderança verdadeira não nasce da vontade de mandar, nasce da disposição de responder. Responder ao dever, responder à consciência, responder ao tempo, responder ao chamado. E responder ao chamado tem custo, um custo silencioso, um custo invisível, mas é justamente neste custo que a liderança revela a sua verdade. Liderar não é passar uma tinta sobre a realidade, é restaurar com coragem e responsabilidade aquilo que o tempo, o erro e a omissão quase apagaram. Porque quando a liderança nos chama, não basta ter voz, é preciso ter consciência, não basta ter coragem, é preciso ter caráter, não basta querer conduzir, é preciso estar disposto a servir. Talvez esse seja o custo invisível da liderança, carregar muitas vezes em silêncio a responsabilidade de preservar aquilo que os outros só perceberam quando já perderam. Eu sou Aloísio Melo Rezende e este foi mais um Dexcast da série Quando a Liderança Te Chama. E seguimos juntos, refletindo sobre liderança que não apenas ocupa espaços, mas ajuda a restaurar destinos.